Não há livre-arbítrio. Essas foram as primeiras palavras que eu li na vida. Acordei lendo isso todos os dias por muitos anos. Estava escrito em uma placa. A placa ficava pendurada no lado oposto dos beliches no celeiro de dormir. Não tenho memórias de antes da fazenda. Acredito que nasci lá. Nenhuma das crianças lá sabiam por que estávamos lá, ou de onde viemos. Ninguém nem sabia há quanto tempo estávamos lá na fazenda. Algumas crianças envelheciam, outras não. Não lembro muito, mas é isso que acontece quando não se tem muito o que lembrar. Lembro de sempre estar alucinadamente com fome. Recebíamos 3 refeições pequenas por dia, mas antes de cada uma delas, o diretor Renan Shannon fazia a gente assistir ele despejar algumas gotas do líquido transparente de garrafa marrom, sem rótulo, na comida. Depois ele a servia, por detrás de uma porta de metal, deslizando os pratos por uma janela, para você nunca saber se ia ser envenenado ou não. A maioria de nós só ficava remexendo os pratos. Ninguém estava ansioso para cair de boca. Não quando já tínhamos visto dezenas de crianças ficarem azuis e morrer na nossa frente, por terem pego o prato errado. Vários de nós raramente comíamos a comida. Eu nunca comia do meu prato. Eu já comi 4 corvos. Realmente são horríveis, como se comenta. E qualquer outra coisa que eu encontrava. Moscas, formigas, dente de leão, baratas, trevos, tatus-bola, qualquer coisa viva e meio comestível. Mas eu guardava as aranhas. Tinha um lugar especial para elas. 20 meninos e 30 meninas estranhas trabalhavam nos campos que forneciam toda a comida à fazenda. Um complexo de madeira em ruínas cercado por altas cercas de arame farpado e rodeado de bosques. Passando isso, a eterna vastidão. Embora não houvesse guaritas ou guardas, a fazenda era muito mais inescapável do que uma prisão. Todas as semanas, o diretor Shannon levava os quase 100 de nós até os limites da sua fazenda, onde ele soprava um estranho apito de bronze. Pastores alemães emergiam do mato como se estivesse esperando o seu chamado, as bocas espumantes quando vinham e mostravam seus dentes pelas frestas da cerca de arame farpado, ameaçando entrar e devorar qualquer um vivo, enquanto o diretor sorria e falava com uma voz que soava como disparos de uma escopeta. Eles são velhos cães de guarda. Eu aprendi através de um de vocês como treiná-los para que obedecessem apenas a mim. E se vocês correrem, vão matar vocês. Ou pelo menos desejar que tivessem ficado aqui comigo. Poucas pessoas vinham na fazenda. Raros caminhões de entrega, um ônibus de prisão, um Ford Thunderbird, de janelas com películas escurecidas, que rugia poderosamente como se seu motor fosse de um foguete. A única pessoa que saía com o motorista era o diretor. Havia rumores que não éramos crianças reais, que o diretor Shannon era um demônio que nos criou a partir de sangue e cinzas. Nunca ousávamos falar com o diretor. E fazer perguntas? Era algo absurdo, sendo que fazer essa pergunta significaria ter que tocar sua mão dura e cruel. Uma mão que transformava o ar em volta em uma terrível almofada de agulhas, espetando nossa pele toda vez que éramos tocados. Mas, acima dos envenenamentos, dos trabalhos e limpezas cansativos, vasculhar por comida e nunca saber o que realmente estava acontecendo, o que mais temíamos eram as noites. Estar exaustos com os trabalhos de campo não era o suficiente para perder o medo de dormir. Quando era o momento mais escuro da noite, o ar ficava parado. Ouvíamos os passos rangentes do diretor simplesmente aparecendo no centro do celeiro, sem nenhum aviso prévio. Às vezes ouvíamos andando no telhado, nas paredes, no teto. Ainda posso ouvir sua respiração, se fechar meus olhos. A respiração ofegante e suja daquele porco doente que sugava o ar para dentro e para fora em um escape gutural. Os passos e a respiração circulavam e circulavam até ouvir alguém chorar. Era aí que o escolhido choraria pela última vez antes de desaparecer, junto com o diretor. A criança desaparecida voltava para a cama de manhã, cheia de novas marcas. Deixava os seus lados todo vermelho
e roxo. Às vezes as marcas negras de ponta de dedos cobriam todo o corpo. Nós nunca falávamos nada sobre essas marcas, para ninguém. Tínhamos medo de que o diretor ouvisse e nos deixasse marcados igual. Às vezes ele tocava com a palma inteira, deixando uma marca tão crua e dolorosa quanto a de ferro quente. Eu também fiquei um pouco marcado, mas me considero sortudo por serem poucas, pelo que pude perceber, é claro. Eu era um dos 4 meninos e 5 meninas que limpavam a casa do diretor, a casa da fazenda. Eu limpava os banheiros e esvaziava as cisternas de merda, com um balde e uma corda. Limpando o banheiro eventualmente, encontrei algumas tábuas de teto soltas, acima do vaso sanitário, enquanto esfregava o mofo no peitoril da janela. Era bem acima do seu vaso. Então, comecei a pensar. Essa foi a minha vida, pelo que pareceu, por muitos anos. Juro que pude acompanhar pelo menos 25 vezes que a neve veio. Mas não havia um jeito de acompanhar o passar do tempo ou a nossa idade. Juro que às vezes víamos uma criança que parecia ter 12 ou 14 anos por ter até metade disso. O tempo não fazia sentido nenhum na fazenda. E eu sabia que não sairia de lá. Quando acordei certa manhã para encontrar uma impressionante marca de mão vermelha do diretor Renan Shinnon no meu braço, um plano incandescente induzido pela fome emergiu do nevoeiro do meu cérebro. Fui para o lugar especial, perto da cisterna, onde tinha mantido todas as aranhas vivas negras que encontrava. Eu as deixava atrás de um tijolo solto na lateral da casa da fazenda, onde tinha reunido umas 8 delas, e descobri que viúvas negras eram canibais quando agrupadas juntas. Apenas as mais fortes sobreviviam. Eu continuava a fazer torneios, até que 108 aranhas foram reduzidas até 26 viúvas negras, as mais tóxicas, mais enlouquecidas, com a pior mordida, aranhas que você jamais ia querer encontrar na vida. Fui picado 2 vezes, e fiquei perto da morte agonizante também em ambas as vezes. Eu sabia que uma picada não faria muito com o Shinnon, então estava pronto para realizar a última etapa do meu plano quando tudo mudou em um dia frio do começo de dezembro, quando o helicóptero tão negro quanto o Thunderbird que vinha à fazenda circulou em voo baixo por algumas vezes. O diretor Shinnon ficou louco, envenenou metade dos pratos no dia seguinte que o helicóptero apareceu, e depois do café da manhã nos levou para a rua para formar uma fila do lado de fora do matadouro de frango. Quando começou a levar um por um para dentro, alguns se juntaram a mim e correram. Julgando pelos gritos, deve ter pego a maioria dos fugitivos, mas não me pegou. Passei muitas noites fantasiando aquele momento, a hora que não ouviria mais seus passos ou sua respiração. Coloquei as viúvas negras dentro de uma antiga caixa de chocolate compartimentada, perfeita para mantê-las separadas. Subi pelas tábuas e me escondi no espaço do teto do banheiro. O diretor perdia até ficar sem dormir por causa de toda aquela paranoia, mas todos precisam ir no banheiro em algum momento, até os monstros. Afinal de contas, as cisternas não ficavam cheias de merda sozinhas. Estava escuro quando ele chegou com sua vela. O som dele abaixando as calças simultaneamente grunhindo mascaravam o barulho que eu fazia enquanto movia as tábuas acima dele para o lado e puxava a tampa da caixa dos 26 pesadelos. O terror da fazenda infantil, o demônio chamado Renan Shinnon, estava caído em posição fetal ao lado de seu vaso sanitário, olhos inchados se fechando, a boca trancada em uma expressão de terror enquanto espasmos tomavam conta do seu corpo. Antes dos seus olhos fecharem por completo, ele viu meu pequeno rosto de 7 anos de idade observando pelo buraco no escuro, a criança desaparecida. Então, o diretor começou a... Eu sabia que isso podia acontecer. Não existe livre-arbítrio, mas tudo bem. Eu já vivi 10.000 anos. Eu vivi os seus verões felizes, seus casamentos maravilhosos, sucessos frutíferos, sua vida linda, além de qualquer comparação. É por isso que eu... Ele esmagou algumas aranhas que andavam por seu rosto, mas pude perceber que já estava falecendo. Você e eu somos fantasmas agora.
Essas foram suas últimas palavras antes que a respiração parasse. Me escondi por mais 4 horas antes de ir para a janela, o lugar mais escuro do banheiro. As aranhas tinham terminado seu serviço e sumido. O helicóptero voltou com um batalhão de homens armados antes do pôr do sol. Eu fui o único sobrevivente da fazenda. O capitão da operação era um homem chamado Clinton Moxley, chefe da investigação de campo hermético. Me adotou, agora leva o seu último nome. Foi ele que me deu o nome de Howard. Contei para meu pai o pouco que sabia. Me corrigiu algumas coisas. O nome do diretor não era Shinnon. Era um homem chamado Clark P. Gaines. Um indivíduo anômalo. O escritório que ele trabalhou rastreou o diretor até lá. Meu pai era o cara do Thunderbird. Ele me contou da vez que pegaram o diretor para ser estudado em um de seus laboratórios de campo. O sujeito agarrou o pulso de Frank, um dos membros mais velhos da equipe, e eles observaram o rosto de 79 anos dele se contorcer até que as rugas desapareceram e a pele se esticava em seu rosto. Em poucos segundos de agonia, Frank era apenas um homem de meia idade de novo. Meu pai disse que pessoalmente impediu os outros membros da equipe de interagir com ele, sendo que estavam filmando prova do estranho fenômeno associado a Clark P. Gaines. Frank era conhecido por ser um lutador formidável, mas não conseguia fazer nada contra o toque de Gaines. Toda vez que a mão de Gaines tocava a pele nua de Frank, Frank gritava, ficando cada vez mais jovem. Clark soltou apenas quando Frank tinha se tornado uma criança de novo, trajando roupas de um adulto. Ele escolhe vítimas que tenham tido boas vidas. Meu pai me explicou enquanto me colocava na cama. Sua existência é a grande prova que o tempo é uma dimensão física, algo que existe e que sempre existiu. Ele viveu seus anos em apenas alguns segundos. Frank ficou com 9 anos ruins de seus 79 anos, seus cuidados de amigos ou família. Você conhece bem essa dor, Howard. O escritório não tem recursos para cuidar de Frank. Acreditamos que o Clark Gaines é responsável por milhares de crianças sem teto pelo mundo todo. Frank agora é apenas mais um deles. Outro ser humano com seu tempo desgastado. Perguntei para o único pai que eu tive por que tinha me adotado, e ele me levou até o espelho do banheiro e mandou que eu tirasse a camiseta. Porque eu devo a você. Você foi um homem velho um dia, Howard. Você foi meu mentor e parceiro no escritório. Você foi sozinho para a fazenda para tentar destruí-la. Eu esperava que você lembrasse qualquer coisa sobre o seu passado, mas vejo que o diretor te afetou também. Olhei para minhas costas pela primeira vez, usando o espelho, e vi várias marcas de mão. Isso fazem vários anos, como o diretor disse. Tenho sido apenas um fantasma junto dos vivos. É muito difícil dormir, especialmente agora. Ainda nas últimas noites, tenho ouvido tantos passos quanto a respiração ríspida do diretor perto da cama do meu velho. Meu pai nunca falou que encontraram o corpo do diretor. Eu sei que ele quer sua fazenda de volta. Ele me quer de volta. Ele quer todas as suas crianças de volta.